Ele avaliou. Rio de Janeiro, então, Pedro Henrique Torre com as informações do lado do Flamengo, que tem a vantagem no jogo de ida contra o Fluminense no estadual. Acompanhando esse Flamengo, então, para tentar levantar mais um troféu nesta temporada. Venho com... Vamos ver as atualizações do Flamengo e alguns detalhes, né? Me ajuda aí. Se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho para mais créditos para ESPN Brasil. Bora pro vídeo. Flamengo e Fluminense entram em campo neste domingo pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O rubro-negro tem a vantagem porque venceu o primeiro duelo por 2-1. Sabendo como é clássico, sabendo também o que eu vivi aqui em 2023, eu não subestimo nunca o Fluminense. A decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo pensando que temos capacidade sim de brigar pela conquista do título, é o que vamos fazer. Campeonato Carioca também, né? Vamos lá. Porque o Flamengo tá bem na parada, fez 2-1, mas teve provocação entre o Luiz Araújo e o Mano Menezes, treta, Dúmula que expulsou o zagueiro do Flu, muita gente brava. Enfim, mais um jogaço que a Band vai transmitir ao vivo com vantagem rubro-negra. Olha isso. Mesmo com um gol de vantagem, o Flamengo prefere não subestimar o Fluminense. Tivemos chance de fazer outros gols e no final, claro, o adversário também joga, nos empurrou, conseguiu criar algumas chances e acabou fazendo gol. E da mesma forma, deixa a eliminatória aberta da mesma forma que estaria se fosse 2-0, porque o respeito pelo adversário da minha parte é máximo. Sabendo como é clássico, sabendo também o que eu vivi aqui em 2023, eu não subestimo nunca o Fluminense. O Fluminense tem um time importante, nós temos que respeitar para poder ser campeão. Já o tricolor, atrás no placar, acredita que ainda pode ser campeão estadual. Pensamos que a decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo pensando que temos capacidade sim de brigar pela conquista do título, é o que vamos fazer. Neste domingo, as equipes se enfrentam pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O primeiro duelo terminou com vitória rubro-negra por 2-1. Essa é a primeira decisão do Fluminense no ano. O tricolor quer ganhar confiança para fazer uma temporada diferente do ano passado. O Flamengo, por sua vez, já conquistou 2 títulos em 2025. E levantar mais uma taça pode coroar ainda mais o trabalho de Felipe Luiz. Esses jogadores estão fazendo um esforço muito grande, são muitos jogos sem perder, muitos jogos mantendo um nível de ambição altíssimo, porque esse grupo tem muita fome. E o que mais me surpreende é isso, jogadores que ganharam tudo e são os que mais querem continuar conquistando. O Fla continua com um desfalque para essa partida. O atacante Bruno Henrique, com uma lesão na posterior da coxa direita, não se recuperou a tempo e é uma baixa para o duelo. Além dele, a dúvida fica por conta do zagueiro Danilo. Convocado para a seleção brasileira, o defensor sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa direita. Ele treinou normalmente essa semana, mas disse aos médicos do clube que ainda não estava 100% para atuar contra o Flu no primeiro jogo da decisão. Assim, o técnico Felipe Luiz deve manter a mesma base do time que entrou em campo na última quarta-feira. Pelo lado do Fluminense, o treinador Mano Menezes tem uma dúvida na lateral direita, entre Guga e Samuel Xavier. Já na lateral esquerda, dificilmente Fuentes terá condições de atuar por causa de uma lesão na coxa direita. René pode ganhar a vaga. Além disso, o clássico ganhou um tempero a mais: a arbitragem. Nesta quinta, o tricolor afirmou que a arbitragem cometeu erros graves no primeiro jogo da decisão e pediu para que o juiz conduza a próxima partida com imparcialidade e a aplicação uniforme das regras. A reclamação do Fluminense é a expulsão de Freitas após o apito final. O atleta usou o antebraço para empurrar Luiz Araújo, depois do jogador do Flamengo provocar Mano com uma tatuagem da taça da Copa do Brasil. Com um gol de vantagem, o time da Gávea é campeão em caso de empate ou nova vitória. Para ser campeão no tempo normal, a equipe das Laranjeiras precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. Caso ganhe por apenas 1, a decisão será nos pênaltis.
Tem vantagem para o Flamengo, sim. É um time que vem muito bem estruturado, que tem opções técnicas e táticas e que tem jogadores em grande fase. Além disso, o Fluminense, em contrapartida, é o time que mais deixa o Flamengo desconfortável, que gosta de aprontar. O ano passado, o Felipe Luiz, como treinador, perdeu para o Mano Menezes. E não é uma vantagem tão grande. Esse gol do Keno no finalzinho, que decretou o 2-1, deu uma esperança para o Flu, mas o Flamengo é o time apontado como favorito. E essa sobrevida do Mano Menezes, o trabalho do Mano Menezes, vem devido a essa vitória em cima do Flamengo também. Então tem coisas que acontecem fora do gramado que instigam dentro do gramado também. E o Mano é bom disso. O Mano é bom desse oba-oba. E dentro do gramado, como é que você vai, desligar no jogo com um ataque como o Arias, o Canóbio, o Cano? Como é que você vai desligar? Não tem como. Então são esses 2 jogos mostram muito o que tem sido o campeonato carioca nessa intensidade, só que qualidade também sobra para os 2 lados. O que vai valer... Você acha que a decisão está indefinida? Eu vejo o Flamengo como favorito. O Fluminense tem que fazer 2, né? Para começar a briga direito, agora tem que fazer 2. Mas o clima esquentou com essa primeira final. Gostei disso. É bom que os ânimos vão acirrados, todo mundo a fim de ganhar o título. Porque senão já ia destravado já o Fluminense. Então, legal que eles ainda estão ainda com vontade de ganhar esse título. As 2 equipes entregando tudo que a gente viu no primeiro jogo. E o que se espera agora, tudo bem, vai. Eu não vou ficar em cima do muro. O Flamengo é o favorito a levar o título. Agora, que o Fluminense vai dar uma enroscada aí, vai fazer o pessoal suar e o Felipe ainda mais, eu não tenho dúvida. O Fluminense, que teve dificuldades para se classificar e conseguiu lá no finalzinho, é uma equipe que eu acho que evoluiu bastante na competição. E o Flamengo é um time que merece elogios. Tanto é que é a equipe que mais forneceu jogadores para a seleção brasileira, oriundos aqui do nosso futebol, especificamente atuando aqui. Sim, pela qualidade que tem o grupo também, né? E quando não serve para a seleção brasileira, eles vão para o seu país e servem a seleção do seu país. A verdade é que são jogadores de alto nível e vão brigar aí. Cara, o Ronaldo tá escolhendo as palavras para falar do Flamengo agora, né? Ele viu que não tava dando nada certo, ele torceu o Corinthians na quarta, perdeu. Não é que perdeu, foi desclassificado. Ele tava dando Fluminense, torcendo pro Fluminense, e deu Flamengo 2-1. Agora ele tá puxando o saco do Flamengo, vamos dizer assim. Do meu lado esquerdo, Duda Dal Ponte do Flamengo. Do meu lado direito, Richard Souza do Fluminense no Maracanã. Vamos começar sempre com a lei do mandante. Flamengo é o mandante do segundo jogo, venceu o primeiro por 2-1. Então, Duda Dal Ponte, traga-nos a informação do time do Flamengo. Danilo vem, não vem? Como vem escalado o time do Felipe Luiz? Boa tarde, bem-vinda. Mas vamos lá, hoje o Flamengo vai ter o segundo treino depois do primeiro jogo da final. Ontem foi só um regenerativo, hoje à tarde, aí sim os jogadores vão para campo junto com o técnico Felipe Luiz. Antes disso, vai ter entrevista coletiva com o zagueiro Léo Pereira, a gente vai acompanhar, claro, vai trazer aqui na programação do Sport TV. A gente vai conversar com ele sobre essa final, né? Porque o técnico Felipe Luiz, depois do jogo, já deixou muito claro que não tem nada decidido ainda. O gol do Keno deu sobrevida para o Fluminense, então tudo vai ser decidido no domingo. Agora, todos os jogadores que estavam na quarta-feira disponíveis para o técnico Felipe Luiz, assim continuam para o jogo de domingo. As dúvidas ficam pelos retornos mesmo. A começar pelo Bruno Henrique, todo mundo quer saber, será que o Bruno Henrique tem condição de jogar esse segundo jogo? Dificilmente. Ele lesionou a coxa na semifinal contra o Vasco, ele tá evoluindo bem, só que o Flamengo não quer apressar as coisas, não quer apressar o processo, pensando no restante da temporada também. Agora, o Everton Cebolinha, que se lesionou lá no dia 22 de fevereiro, teve uma lesão na coxa, ainda no último jogo da fase de grupos do Carioca, evoluiu bem, tá fazendo trabalhos em campo e tem possibilidade de voltar para essa final. Começar no banco, mas uma possibilidade de ser relacionado. Isso vai depender da evolução dele hoje e amanhã, que é quando o Flamengo faz um último treino antes do jogo decisivo. Agora, o Danilo é a grande dúvida. Isso porque ele está 3 partidas fora, sem lesão, mas com incômodo muscular. Aí o departamento médico do Flamengo está trabalhando dia a dia com ele, conversando para ver se ele tem condições ou não, porque no último jogo, né, no primeiro jogo da final, ele estava ainda com dores e por isso ele não foi para a partida. Ainda é dúvida, ele está sendo reavaliado dia a dia. A gente vai saber amanhã mesmo se ele vai para esse jogo ou não. Agora, o Michael é certeza, ele não vai para o jogo. Teve a lesão na coxa, ainda está tratando e é um desfalque para essa partida. A gente lembra, o Flamengo vai fazer hoje à tarde, às 3h30, um treino e amanhã vai fazer essa última atividade. O Felipe Luiz costuma decidir o time que vai a campo, os titulares, só no último treino mesmo. Às vezes ele diz só na preleção, vai depender.
mas a gente imagina que amanhã ele já vai decidir esse time e aí sim a gente vai ter mais notícias para atualizar vocês. Deve ser o mesmo time que jogou na quarta-feira, que venceu por 2-1, mas o Felipe Luiz gosta de trazer surpresas, então a gente vai ter que esperar o treino de hoje e de amanhã para informar para vocês aí qual o time que o Felipe Luiz vai escolher para essa final de domingo. Luiz? Tá um calor danado aqui no Maracanã, a previsão é de chuva para domingo, viu? Aliás, a previsão de chuva de hoje até a sexta-feira da semana que vem tá bem quente aqui. Então a gente vai também para o Rio de Janeiro, porque mais uma vez o Pedro Henrique Torre aparecerá aqui no nosso programa, porque também já tivemos a parte 1, Pedro. Agora, preparação para a parte 2 do Clássico. Estamos aqui na porta do Ninho do Urubu, porque mais daqui a pouco está marcado para 2h30 a coletiva do zagueiro Léo Pereira. Vai conversar com a gente aqui, falar um pouquinho sobre essa final, decisão, mas é só a coletiva hoje, não vai ter nem um minutinho de treino, véspera, antevéspera, né, de decisão, então o Felipe Luiz não vai abrir nada, nem bobinho, nem para ver se tem alguma movimentação ali, se Bruno Henrique vai conseguir alguma coisa dentro de campo, nada. Então a gente não vai poder observar. O Flamengo que tem essa vantagem do empate, venceu o primeiro jogo 2-1 no meio de semana, sem o Bruno Henrique, é difícil a participação dele nessa segunda partida. O Juninho fez o gol nessa primeira decisão, né? Então foi contratado no início do ano, atacante, entrou no segundo tempo. Então o Felipe Luiz está se virando com o que tem neste momento. O Cebolinha pode ter uma possibilidade de retorno, sim, porque já vem evoluindo, fazendo trabalhos no gramado, é o que estaria mais próximo de retorno, assim, entre os que tinham lesão. O Danilo não tem lesão, ele está sendo ali, foi poupado de alguns jogos, não se sentiu 100% no primeiro Fla-Flu. Se conversar com a comissão técnica e disser que está ok, aí ele pode ser relacionado e ir para o jogo, não propriamente como titular, depende do Felipe Luiz. Então teremos aí, como eu disse, o Léo Pereira para essa conversa. Mais tarde, o Flamengo vai ter o desfalque também, sempre bom lembrar do Michael, porque a lesão muscular dele demanda um pouco mais de tempo para a recuperação, mas está o grupo mais confiante, né? 2-1, fez no primeiro jogo, está caminhando aí em busca do bicampeonato consecutivo carioca. O Flamengo nessa disputa particular com o Fluminense, nos últimos 7 anos o Flamengo esteve na decisão, 5 delas contra o Fluminense, são 2 para cada lado, está sendo decidida a 5ª neste momento. O Flamengo tem essa vantagem e quer mantê-la até domingo para levantar o 2º troféu em 2025. Paralelamente, Mari, Bruno e amigos, o Flamengo vai atrás ali daquele extracampo, tentando renovar, deve oficializar aí muito em breve a renovação de contrato do Pulgar por mais 3 anos, o chileno, que deu uma reclamada, mandou aí por emissários dizendo que estaria um tanto quanto insatisfeito, gostaria de voltar para a Europa, mas tudo bem conversadinho, aquela conversa, chegando um pouco na valorização, aí o Flamengo deve conseguir mantê-lo por mais 3 anos, o chileno Pulgar. Mari, Bruno. Voltou a jogar bem, né, o Eric? Jogar bem. Às vezes as coisas se ajeitam também, todas tem que essas se ajeitar. questões, né? Falando sobre o bicampeonato, a gente tem isso na tela, tá? O Flamengo venceu, então, dessas finais, né? Foram todas no Carioca. 63, 72, 91, 17, 20 e 21. E aí o Flusão, 36, 41, 73, 84, 95. E o que o Cícero falava, 22 e 23. Fluminense venceu 7. Me surpreendeu essa tela, eu não sabia que era assim o retrospecto. Também não. Tem, bem claro, lembrado, alguns né? confrontos aí que são bem históricos, né? Olhando o que me chama mais atenção, que eu lembro muito, o de 95, do Renato. Mas também chama atenção que tem ali 22 e 23, quando o Flu nem era favorito, né? Nessa melhor... o de 23... O de 23 a gente sabe como acabou, né? Exato. O de 23 foi o início, assim, de um ano fantástico pro Fluminense, quando ele precisou de muitos gols para conseguir a virada, que é o que ele precisa e o ano no ruim final do de semana Flamengo também. Né? Enfim, só que dessa vez para mim a situação é diferente. O Flamengo um pouco mais sólido, né? Um pouco mais consolidado com o Felipe Luiz. E essa baixa do Frente, para mim, vai fazer uma diferença danada. Porque vinha sendo também, como já vem falando aqui, um dos bons jogadores desse time do Fluminense na questão ofensiva, né? Então, e com o René, é uma diferença, para mim, muito grande, considerável. É de característica. Porque o René é o cara que fica mais preso, é o cara que defende mais. E aí o Fuentes é o cara que chega mais na linha de fundo. Então, provavelmente, o Fluminense teria que tentar trocar o corredor de ataque, se for o caso de... Guga, você sobe um pouco mais pelo lado direito, então, ou o Samuel Xavier, né?
sobe mais um pouco pro lado direito e a gente segura um pouco mais do lado esquerdo para justamente tentar contar o Wesley, né? Que é o lado direito do Flamengo, que é um lado mais forte de ataque também. Mas você vê caminhos, assim, quando você pensa nessa final, nesse segundo jogo, você vê os caminhos para um Flamengo conseguir aproveitar a necessidade do Fluminense e conseguir o seu placar? E você também vê um caminho de um Fluminense que consegue aproveitar? Não, eu acho que dá, mas pra chegar caminho pro Flamengo dá, né? Não, o difícil é o outro, né? Outro caminho. O meu ponto é, a gente tá vendo aqui, obviamente, aproveitando a reação do outro, né? A ação de um com a ação do outro e a ação do outro com a reação do Flamengo. Não, então, o Fluminense, nessa temporada, pelo menos no aspecto ofensivo, conseguiu evoluir em relação à temporada passada. É um time com mais capacidade de marcar gols, o Cano voltou a ser efetivo, voltou a ser o goleador do time, o Canóbio se encaixou muito bem. No primeiro jogo, a gente percebeu a dificuldade do Fluminense quando o Flamengo tem a bola, porque o Flamengo se defende muito bem quando consegue ter a posse, quando consegue rodar o jogo, porque é um time muito técnico. Então, nesse aspecto, vai depender muito da rotação do Flamengo, porque se a rotação do Flamengo se mantiver como esteve no começo do primeiro tempo, e principalmente no segundo, em que o time evoluiu, em que o time teve mais controle de jogo, fica muito difícil para o Fluminense, porque já tem uma vantagem, e ao contrário de 2023, eu vejo esse time do Flamengo, do Filipe Luís, muito mais seguro e confiável do que aquele do Vitor Pereira, que era um time que muito desequilibrado, que dava muito espaço para os adversários. O time do Filipe Luís se defende melhor e ataca melhor, é muito mais organizado. Então, por mais que a vantagem seja menor do Flamengo, eu vejo o Flamengo mais favorito em relação a 2023. Agora, do lado do Fluminense, tem de tentar ser um time que consiga explorar o lado direito. Que o lado direito do Flamengo é o Wesley subindo. Explorar o lado direito do Flamengo. Do Flamengo. E ali, com o Canóbio, por exemplo, a bola precisa chegar mais ali, porque contra... Aí que o Fuente vai fazer falta. Então, mas aí, justamente por ter um lateral mais defensivo, pode dar mais espaço para o Canóbio tentar explorar esse corredor, porque o Wesley é um lateral que, por mais que tenha evoluído defensivamente, vai subir. É um lateral de apoio, mesmo que seja por dentro, é um lateral que naturalmente vai dar mais espaço por ali. Só que eu fico pensando assim, o Filipe Luís, né? Pô, o Léo Ortiz e o Léo Pereira fazendo a saída de bola, eles estão fazendo muito bem. Isso pode ser também uma armadilha que o Filipe Luís pode fazer pro Fluminense. Ele pode chamar o Fluminense? Chamar o Fluminense, exatamente. Vem me impressionar. Vem, ué. Quem precisa do resultado é o Fluminense. Sim. O Flamengo já tá com a vantagem. Vem aqui me impressionar e aí, por exemplo, aquela quebrada lá de linha que o Arrascaeta faz a finalização, que o Fábio faz aquela defesa. Lá com o Gerson. Lembra Foi o Léo Ortiz dando no Pulgar, o Pulgar... Na Supercopa, o Atlético como fez Mineiro contra o Botafogo. Não, e também teve na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Também. Quando subiu todo mundo, e aí o Gerson... Não sei se foi o próprio Júnior Alonso que sobe igual um maluco pra tentar Exatamente, morder. o Gerson quebra todo mundo, dá no Wesley, o Wesley atravessa o campo basicamente tudo. No primeiro jogo. E na volta teve o gol até do... Mas aí era um contra-ataque já era mesmo, né? Já era ali desespero. também. Mas enfim, eu acho que pode acontecer isso também, porque quem precisa do resultado é o Fluminense, o Filipe Luís vem me impressionar, tem jogador de qualidade na saída de bola, que eu acho que essa é a diferença grande, a diferença de pressão, né, dos times. Por exemplo, quando o Flamengo pressionou o Fluminense, o Ignacio entregou 3 vezes a bola, e aí foi o gol do Flamengo. E quando o Fluminense pressionou o Flamengo quebrou a linha e quase fez o gol. Tava pensando na coletiva do Filipe Luís, foi contra o Fluminense, não foi? Que ele falou de construir, quando você é muito mais fácil você quebrar. Mas foi no 0x0, né? Foi no 0x0. E agora ele tem a vantagem de poder agora também... mas eu acho que ele não vai só destruir, né? O Felipe não faz isso. Mas isso eu tô falando, agora ele tem tudo. Ele tem o discurso, ele tem um jeito, ele tem um placar, ele tem... Pode jogar das duas formas. Ele pode ficar com a posse de bola, porque aí vai acabar enervando os jogadores do Fluminense, que vão querer fazer uma pressão para tomar a bola, porque tá em desvantagem. E pode simplesmente segurar um pouco e deixar o Fluminense fazer a pressão para justamente sair no contra-ataque. Eu anotei aqui. Cebolinha e Danilo. Cebolinha, ajuda pra caramba, porque a gente vai estar limitado ali com Plata, com Luiz Araújo, Gerson na direita e Juninho. Já é um reforço, pelo menos para entrar no segundo tempo. Boa, beleza. O Danilo também. O Danilo ele teve uma preparação, poderia ter entrado no jogo anterior, mas eu acredito para se precaver, ele deixou para entrar agora, que ajuda pra caramba. Lado direito, ele tá falando que o Fluminense pode aproveitar ali a subida do Wesley pelo lado direito. Se o Wesley sobe, Pulgar, a De La Cruz, eles cobrem aquela área ali. Volta Gerson, volta todo mundo. O bom do Flamengo
é a sincronização. Eles estão cientes, eles estão concentrados. Não é um time qualquer, um sobe, outro larga. Foi por acaso, um ponto único aquele gol do Fluminense, porque o Gerson, ele caiu e ficou pedindo falta, chorando. Pô, deixa a bola sair para depois e chorar. Não, ele ficou lá e ele então saiu da sincronização do time. Por isso que ficou aquele espaço pro Fuentes cruzar e o Keno fazer o gol de cabeça. Mas hoje não, hoje o Flamengo é diferente, ele é sólido, todo mundo tá concentrado, todo mundo vê o que o Felipe quer e faz. Outra coisa, a gente já faz isso, ele falou sobre a gente pode atrair o Fluminense, a gente já faz isso, todos os jogos, se você olhar Botafogo, o Vasco, a nossa zaga, a gente traz a bola pro goleiro, o Rossi, e atrai todo o ataque do time adversário para sair a bola ali e ter aquela transição, aquela saída de passe perfeita. É só fazer o básico do que já faz hoje, entendeu? Valeu pelo vídeo aí. Não esquece, dá uma força pra gente. Se inscreva no canal, dê seu like, ative o sininho para mais notificações e ajuda a gente aí, comenta aí para me dar um like para vocês também, compartilhe com os amigos para fortalecer o serviço da gente e a gente agradece. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.